está aí desmontando a extensão rural pública, que está aí cooptando os nossos colegas que saem das universidades, dando altos salários, carro de última geração, 4x4, GPS, laptop, para poder visitar as fazendas, para poder induzir o produtor a comprar os produtos das transnacionais, que é isento de IPI, voltando a dizer, e que custa barato. A agrotóxico no Brasil é barato. Por quê? Porque não paga, não é? Entendeu? E você você registra um produto e não faz extensão de uso para ele, entendeu? Então a gente está numa guerra completamente desleal. Quando o Collor de Mello acabou com a Embrater, nós tínhamos 25 mil extensionistas distribuídos em 4.500 municípios brasileiros. Então, fazendo a conta rápida, 25 dividido por 5 mil, eram 5 engenheiros agrônomos, profissionais de extensão rural por cada município brasileiro. Hoje em dia, nós temos 6 mil municípios brasileiros, não é isso? Não é isso? 6 mil? Né? 5.500. Então, 5.500. Sabe quantos profissionais da extensão rural nós temos no Brasil? 15 mil. Da assistência técnica privada, 1.000. Então, são 16 mil. Divide por 5.500, dá 3,5. Então, nós saímos de uma relação de 5 profissionais por município e decrescemos para uma relação de 3,5 profissionais da extensão rural por município. E hoje em dia é muito mais complexo fazer assistência técnica do que era há 20 anos atrás, porque hoje em dia você tem que tratar da cultura econômica, você tem que tratar do meio ambiente, você tem que tratar da água, você tem que tratar do social, né? Você tem que tratar de uma situação muito mais complexa do que era antigamente. Porque antigamente você ia lá, reproduzia o pacote tecnológico que o Jorge se referiu. Hoje em dia você tem que estar avaliando, linkando todas essas problemáticas ambientais, a problemática da produção, a problemática ecológica e a da comercialização, do embalamento, não é? Da saúde. Então, hoje em dia, é muito mais complexo você tratar, fazer extensão rural. E a nossa assistência técnica dispensa técnico de nível superior e contrata técnico de nível médio. Isso é uma incoerência. Aonde nós temos assistência técnica exemplar no país é no sul do Brasil. Santa Catarina, as empresas de extensão rural só contrata atualmente profissionais de nível superior, não contrata mais profissional de nível médio. Não estou aqui fazendo apologia contra os técnicos de nível médio, mas estou querendo mostrar que a coisa é muito mais complexa e que a responsabilidade é muito mais pesada hoje em dia. E nós temos que estar trazendo para nós, técnicos, a responsabilidade técnica com autonomia técnica. Então, nós, para passar a palavra aqui, porque eu já dei uma abertura bastante contundente aqui, é dizer que nós queremos ampliar o receituário agronômico. Nós queremos sair do receituário de venda de agrotóxico e queremos chegar num receituário agronômico com autonomia profissional para poder termos a responsabilidade trazida para nossas categorias e para que a gente tenha um alimento mais seguro para as nossas populações, né? E a gente sabe que uma alimentação mais segura, isso significa soberania alimentar, né? E soberania alimentar tem muito a ver com o desenvolvimento econômico e social de um país, né? Então a gente tem aí que discutir bastante e levar propostas bastante contundentes para o fórum que vai ser realizado dia 6 e 7 de dezembro no Ministério Público
da cidade do Rio de Janeiro. Vou ficar por aqui e vou, quem sabe, Jorge, abrir para o auditório se pronunciar e depois a gente vai... E antes de abrir para vocês, vou passar para a Denise, que achou aqui os pontos que ela estava procurando, tá? E aí assim a gente passa para o posicionamento do auditório, para a gente poder enriquecer o nosso debate. Muito obrigado. Bem, a Brás colocou os pontos, 12 pontos, mas tem alguns pontos que é só para a questão dos movimentos sociais. Aí eu separei alguns. O primeiro é a vigilância do leite materno e de grupos vulnerabilizados. Quem vigia? O primeiro. O segundo é medidas legislativas de fortalecimento dos órgãos reguladores. No caso, os órgãos estaduais e os órgãos municipais, né? Quando houver. O Rio de Janeiro não tem uma Secretaria Municipal de Agricultura, a cidade. Mas as cidades do interior têm, né? Mas no caso aqui seria mais o Estado, né? Os órgãos estaduais. A Emater e Secretaria de Agricultura do Estado, enfim. É o fim da pulverização aérea. Acabou totalmente? Parece que está tentando. Tem uma legislação que proíbe, né? Fim das isenções fiscais. Aquilo que a gente falou aqui, ICMS 65%, 25% só, IPI 1%. Fim dessas isenções fiscais para agrotóxicos. Banir do Brasil, agrotóxicos já banido em outros países, na Comunidade Europeia, no Canadá. Dos 55 que a gente usa, 22 são banidos. A gente usa. Lá fora ninguém usa mais. Capacitação dos profissionais de saúde. Por quê? Em todos os níveis, incluir essa temática nas capacitações. Por quê? Acontece que chega-se no atendimento de saúde do município uma intoxicação. O profissional não está preparado para receber uma intoxicação de agrotóxico. Então, não pontua na estatística. Não notifica. Dos 50, de um que pontua, 50 não notifica. Está aqui nesse relatório. Então, do universo que é grande, de que notifica, 50 que também deveriam notificar, não notificam porque o atendimento não é preparado para esse entendimento da sintomatologia de intoxicações. Então, é preparar esse pessoal. Formação de futuros profissionais de saúde, introduzindo nos currículos de graduação conteúdos relativos aos impactos negativos dos agrotóxicos. Uma disciplina, né? Na saúde e no ambiente. A capacitação de programas de educação continuada, atualização para atenção básica, urgências, assistência hospitalar, isso que eu acabei de falar. Ofertar o apoio técnico e financeiro à agroecologia, como processo de reconversão tecnológica. Na verdade, a fiscalização é uma busca de um novo modelo, né? A gente está buscando um novo modelo. Claro que os agrotóxicos, os defensivos, o agrotóxico como remédio, como você queira chamar, tem a sua importância. Produção de alimentos, ninguém pode, não pode separar a produção de alimentos. Mas há que se convir que tem que ter sustentabilidade para qualquer movimento que se faça, né? Que se use a natureza, que se use os agentes naturais e vidas humanas, né? Então a sustentabilidade tem que ser usada. E para isso tem que ter técnico perto, gente que sabe olhando fazer, porque o produtor ele não usa o EPI, que é o equipamento de proteção individual, porque é calor. Em muitos casos é um calor terrível, eles não vão usar por isso também. Não sabem manusear com luvas. Sabe? Até essa tecnologia de produção de EPIs mais confortáveis, vamos dizer assim, é um campo vastíssimo de pesquisa que se tem aí para fazer, de necessidade. Proteção de mananciais de água para abastecimento humano, são a reserva dos aquíferos, as nascentes, afastamento completo de qualquer produção que envolva agrotóxico perto de nascente e áreas que se faça beber animais e pessoas e reservatórios de água potável. Alguém faz isso? Alguém se vê fazer isso? Acho que não há nem tempo para fazer isso. Ninguém entra levando tudo. Apoio proteção da biodiversidade e fechando a proteção da biodiversidade, que é óbvio que, né, isso aí está embutido. Então, ótimo. Para confirmar o endereço do fórum,
É na Rua Marechal Câmara, 370, no auditório do Ministério Público Federal. Então, para quem nos ouve, Marechal Câmara, 370, no Ministério Público Federal, no dia 6 e 7 de dezembro. Vai ser o fórum. Então, está aberta a palavra, quem gostaria de participar, para poder... Faz favor, poderia vir aqui para poder falar no microfone, que está sendo gravado ali, transmitido. 6 e 7 de dezembro, no Ministério Público, na Rua Marechal Câmara, 370. Tem um processo de... o dia inteiro. Tem um processo de inscrição, tem que fazer inscrição, tá? Boa tarde, meu nome é Luciano, sou técnico agropecuário, sou paisagista também. Gostaria de perguntar para a Denise o que ela acha da utilização de agrotóxicos na produção de plantas ornamentais, que no caso do estado do Rio de Janeiro é na Zona Oeste, e na utilização desses produtos nas áreas ajardinadas da cidade, uma vez que esses produtos não têm registro, como o colega colocou, para esse tipo de cultura. Obrigado. Na cidade é proibido. Não se pode usar nenhum tipo de defensivo agrícola em áreas urbanas. Não há registro para nenhum. Não há. E dentro da produção de ornamentais, se tiver um técnico responsável, ousaria dizer que até há a possibilidade de ter, se tiver registro para parentes, né? Tipo inhame com uma outra ornamental, pode de repente fazer uma associação. Eu diria que poderia, se tivéssemos uma legislação que possibilitasse. Eu acho que vale a pena colocar esse item no Ministério Público Estadual. Se for uma prima, se for uma parente, como se fala aqui, como ele está falando, autonomia técnica. Porque a autonomia técnica também passa pela reserva de mercado. Não tirar a nossa autonomia técnica, porque existe uma reserva de mercado das transnacionais, de quem tem o produto registrado e que possa vendê-lo. Porque a nós, técnicos, devemos... Princípios ativos não são produtos. Princípios ativos são princípios ativos. Produtos são produtos, né? Então, agora, eu não uso. Eu sempre vou para a questão do BT, do bacilo thuringiensis, vou sempre para a questão de pesticidas ecológicos, né? Mas indicação não dá, na cidade não dá. Eu estou com um problema aqui com figueiras, estou estudando uma doença que está dando nas ficus microcarpa, junto com a Fundação Parques e Jardins. Estamos identificando que doença é, para poder tentar uma possibilidade de controle. Sabe qual é o controle? Substituição. Uma espécie que está aqui desde a época que foi feito o Campo de Santana, o Jardim do Glaziú, 1800 e tal. A manutenção de uma espécie que não tem mais utilidade, porque está em declínio, ela seca, morre, perde as folhas. Já fomos ao laboratório da fitopatologia, já fizemos 6 análises e nada. Isolamos 5 fungos, mas eles não fecham o postulado. Eles não se contaminam em casa de vegetação, espécies sadias, sabe? Você isola o fungo do material doente. Quando a gente vai inocular em espécies sadias em casa de vegetação, espécie sadia, ele não pega. Ele tem todo o estresse da cidade para pegar. Ele precisa desse estresse e dessas condições terríveis, rústicas de um ambiente urbano, que é uma gola compactada, que é o pisoteio, que é toda a questão da poluição, para poder aí ser patogênico. Sabe, eu vou apresentar esse trabalho como processo, porque até agora, Jorge, a gente não achou, não fechou o postulado. Estamos com 4 espécies de fungos isoladas. Então, é o tipo da coisa. Não posso usar nada, nenhum. Cheguei a fazer uma sugestão de isolarmos um canto, no Campo de Santana, para fazer um tratamento pela cura, sabe? Se a gente jogar um tipo de fungicida e ela curar, então a gente sabe que a doença está dentro daquele espectro. Fazer o contrário, já que não fechamos postulado para a doença, então a gente vai tentar curar o que está doente com o que a gente acha que pode ser o remédio. Não pode, porque não há registro e o município não pode liberar. Eu disse, mas vai ser controlado por 2 agrônomos, um florestal, professores doutores e mestrandos. Não.
seria uma questão de poder usar, né? A mesma coisa é a questão das espécies invadoras de unidade de conservação. Invasoras, gramíneas invadindo as unidades de conservação. O subbosque raliado pela mata competição. É uma coisa importante ser vista. Sabe? É o contraponto, não está nos alimentos, está na biodiversidade, está na manutenção das cidades, enfim. Agora, nenhum dos dois casos é possível. Mas dentro da sua casa é uma coisa. Agora, na cidade, você envolve as outras pessoas, entendeu? Eu não faria nenhum dos dois sentidos. O que seria especificamente essa doença? É uma doença bacteriana, fúngica? Também tem que saber dos detalhes disso aí, tá? Porque a gente não pode esquecer que domes sanitários que são agrotóxicos são vendidos em supermercados. A gente usa, até dentro de ônibus, os ônibus também, existem empresas que descontaminam ônibus de baratas, também vendidas no mercado, né? Não tem carência, não tem nada. Enfim. Bom, é isso mesmo, mas é aquele caso que eu falei. Não está registrado, porque não é de interesse do laboratório registrar para outras culturas. E como você não tem autonomia técnica, você vai recomendar, sabendo que vai ser eficaz, eficiente, você está incorrendo está fazendo na ilegalidade, porque você não tem essa autonomia técnica atualmente. E isso a gente quer resgatar, essa autonomia técnica. Você imagina, mistura de tanques é proibido no país hoje em dia. Então, o que os agrônomos estão solicitando? Que você, no rótulo, diga quais são as incompatibilidades daquele produto. Ele é incompatível com isso, com isso, com isso. Para você poder manipular dentro do seu conhecimento, químico, agronômico e da sua experiência, você poderia estar recomendando mistura de tanques, mas hoje em dia a legislação não permite, entendeu? Agora, na área urbana, o que eu vejo muito em área urbana, não sou especialista em área urbana, mas o que eu vejo lá em minha casa, nos lugares que a gente passa, é muito cochonilha, né? Muito hortésia, não é isso? Mas que acontece isso, né? Então a gente tem que trabalhar mais o óleo mineral, como ela já soprou aqui. Eu ia te dizer, a questão do óleo mineral, né? Agora também não vou estar recomendando, porque eu estaria fazendo uma coisa errada, né? Porque o que o agrônomo colega nosso faz no balcão da loja, né? Chega lá o produtor, diz assim, eu tenho isso, 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 e ele ali do balcão do negócio recomenda, sem ir lá ver a planta, o patógeno e o que ela falou, o ambiente que cerca aquele ser vegetal, né? Um ambiente que cerca, quer dizer,